Tá, vamos lá, resolvi fazer esse vídeo aqui de ácido base de bioquímica, porque aqui entrou detalhes a mais aí de controle, enfim, que a gente acabou não vendo em fisiopato. E basicamente eu trouxe esse processo aqui assim inicialmente para a gente entender o que é de fato ácidos, né, uma acidose, ácidos, e o que é que de fato que é base aqui, certo? Ácido é tudo que se refere a CO2, H+, e cloruro. Isso é ácido. E base, basicamente, é o bicarbonato. Base e bicarbonato, certo? Numa acidose, o que é que eu vou ter? Eu vou ter ganho de ácido. São os verdes aqui, ó. Eu vou ganhar ácido. Porém, eu posso também perder base. E quando eu perco muito a base, quem é que sobressai na corrente sanguínea? O ácido. Então, uma acidose ela pode cursar tanto com ganho de ácido, como perda excessiva de base, onde sobressai o ácido e eu fico com acidose. Já uma alcalose é ganho de base. Base, bicarbonato é alcalino. Então, quando eu tenho muito bicarbonato em relação ao meu ácido, eu fico em alcalose. Ou, quando eu perco muito ácido, sobressai a base na corrente sanguínea, eu fico em alcalose. Então, perceba que o acidose ou a alcalose, tanto pode ser, no caso de uma acidose, é ganho de ácido, como perda de base, e uma alcalose é ganho de base, como perda de ácido. Certo? Então, onde vai acontecer esses problemas? Vai acontecer em todas as partes. Renal, intestinal, gastrointestinal, né, a nível respiratório. E a gente vai entender aqui agora o processo. Eu resolvi separar assim, ó. Eu trouxe o slide da professora de fisiopato, porque ficou melhor dela aqui para entender depois isso aqui, de Dino Gap, enfim. Depois eu falo disso. Mas eu trouxe as 4 aqui, tá vendo? Acidose metabólica, acidose respiratória, alcalose metabólica e alcalose respiratória. Eu vou começar aqui pela acidose metabólica. Na acidose metabólica, eu falei aqui em cima que a acidose é ganho de ácido ou perda excessiva de base. Então, se eu estou falando de ganho de ácido, eu vou botar nessa opção 1 aqui como ganho de ácido. Perda de base nessa opção aqui. E ganho de ácido aqui também nessa daqui. Então, vou dar uma situação no 1, 2 e 3, onde a gente vai ver essa correlação do que eu falei ali em cima. Perceba que essa primeira aqui, ele vai falar onde eu ganho ácido. Tudo isso aqui é ganho de ácido. Aonde? Numa acidose lática, numa cetoacidose diabética, numa acidose alcoólica, quando a pessoa está em jejum, quando a pessoa está intoxicada por salicilato, metanol e etilenoglicol, ou uma alteração aí na parte metabólica de insuficiência renal, porém essa insuficiência renal cursa segurando muito ácido, segurando muito hidrogênio, acabo ficando, ou perdendo talvez muito bicarbonato, e eu acabo aí alterando e acidificando o meu sangue. Porém, essa insuficiência renal, como está dentro dessa opção, tudo isso daqui é ganho de ácido. Então a pessoa ganha ácido quando ela está em acidose lática, não tem oxigênio, começa a gerar lactato, ele começa a buscar aí o lactato para poder respirar, né? Uma pessoa que está com hipóxia ali, gera lactato. Já uma pessoa que está aqui em jejum prolongado começa a usar as proteínas e os ácidos graxos, e aí acaba entrando aí em cetoacidose diabética, usando cetoácidos aí, certo? Intoxicação com metanol, que eu falei no vídeo anterior, pessoas que bebem aí bebida embalada, com bebida adulterada, eles usam esse metanol aqui, a pessoa acaba chegando em cetoacidose por conta de uso de metanol. Então tudo isso daqui cursa em ganho de ácido. Já aqui, ó, aqui ela fala lá de perda de secreção intestinal. Então o que é que eu vou perder? Diarreia perde muito bicarbonato, porque no nosso intestino tem muito bicarbonato, acabo perdendo. A mesma coisa, aspiração intestinal. Se eu aspirei, eu tirei bicarbonato. Fístula intestinal ou biliar também acaba perdendo bicarbonato. Aumento das perdas agora via renal, que pode ser uma acidose tubular renal. Aqui eu falei só de bicarbonato, porque eu falei para você que a acidose pode ser ganho de ácido, que foi o que eu falei aqui, ou perda de base. Tudo que eu falei aqui foi perda de base. Tudo via aqui ó, extra-renal, no caso intestinal, certo? Diarreia, aspiração, tudo isso aqui sai bicarbonato do meu intestino, né? Bicarbonato é produzido no duodeno para poder equalizar o químico que chega ácido do estômago. Então tudo isso é bicarbonato perdendo, certo? Já
perda renal aqui, via renal, tem uma acidose tubular renal, onde elimina muito bicarbonato, acaba jogando fora muito bicarbonato. Também tem um tratamento com inibidores de essa anidrasa carbônica, que é um tipo de diurético que acaba perdendo sódio também para eliminar água e acaba levando junto o bicarbonato também. Ou hipoaldosteronismo, que é também pessoas que não tem uma deficiência nessa aldosterona, onde lá no túbulo renal ela não vai reter sódio, então como não retém sódio, o sódio é junto com o bicarbonato que vai embora, que nem eu falei na aula lá de fisiopato. Então, sempre o bicarbonato está atrelado ao sódio, né? Principalmente quando se trata de túbulo proximal. Então, assim, perdendo base. Então, perceba que eu disse que a acidose é por ganho de ácidos, certo? Ou por perda de base. Só que eu não estou falando do CO2 porque a gente não está falando de respiratório, então estou falando de metabólico. Por isso que eu já falei aqui agora sobre o H+, que é aqui no rim. Eu falei do bicarbonato, que é aqui a nível intestinal, onde eu tenho diarreia, aspiração intestinal. E falei de ganhos de ácido quando o próprio organismo ou quando eu me intoxico com esse ácido. Eu acrescento ácidos que não são esses ácidos que estão ali. São ácidos externos, coisas externas que influenciam aí dentro do processo, certo? Ou o aumento de cetoácido dentro do organismo porque eu estou em processo de hipóxia, ou de lactato, que eu estou em hipóxia, ou eu estou ali sem glucosa na corrente sanguínea, acaba gerando cetoácido, certo? E aqui, ó, é pelo Cl+, que basicamente aqui é pela aqui, ó, absorção de quantidade excessiva de cloruro no rim, né? Nos rins aqui, então muito ácido reabsorvido no rim. Aqui eu coloquei também aqui, ó, como hiperalimentação parental, ou seja, muito soro que contém Cl, muitos níveis de Cl, acaba a pessoa entrando também em acidose metabólica, certo? Então, tudo isso aqui é ganho de ácido. Aqui é perda de base e aqui é ganho de ácido, certo? Agora, ela trouxe aqui pra gente outras coisas que estão embutidas aqui, ó. Tá vendo? Ela colocou lá glicol, álcool isopropílico, depois botou metanol, uremia, saliciato, né, isonidrasa que eu falei aqui, essa hidrasa carbônica aqui, cetoacidose diabética, alcoólica também, ácido lático. Então lembra disso aí, que isso tudo cursa com anion gap basicamente aumentado. Perceba que teoricamente os anion gaps aumentados estão relacionados ao ganho de ácido, ou seja, a maioria está aqui dentro. E os ganhos anion gap diminuído aqui, a gente vai ver que está cursando com a perda de base. Foi o que eu disse ela lá na dúvida. Professora, então anion gap aumentado, enfim. Mas não vou entrar no caso. Tem uma particularidade na acidose metabólica, exclusivamente nela, onde a gente vai calcular se ela é anion gap aumentado ou é normal. Aí a gente vai usar um cálculo, que é sódio menos cloro mais o bicarbonato. Esse sódio, esse cloro, esse bicarbonato, ele é sérico. Sérico, certo? Isso aqui é sérico, então é no sangue. Se a gente fizer essa conta aqui, que eu vou fazer lá no final, se a gente fizer essa conta aqui e der dentro desse valor, ele está normal. Mas se ele estiver aumentado, aí sim eu sei que são por essas possíveis causas aqui. A pessoa está em cetoacidose diabética, etc. Óbvio que o paciente vai vir com a história clínica. Por exemplo, ela deu um exemplo clínico lá que o paciente chega com diabetes e me dá conta para fazer. Por diabetes eu sei que vai ser aumentado, né? Então, mas tem que fazer, né? Tem que fazer. Então perceba que não tem caminho mais, ó, pro aumentado. Não tem um caminho. Mas pro normal, para eu saber se é renal ou extra-renal, aí eu vou ter que fazer uma outra conta. Se meu anion gap que eu fiz sérico deu aumentado, possíveis causas é essa daqui. Porque às vezes o paciente ele pode não nem contar, né? Às vezes é um paciente acamado, idoso, tá ali, a gente não sabe o que está acontecendo. Chegou lá numa situação onde ele não pode falar. Se ele é normal, né? Aí sim a gente vai fazer o urinário. Tudo isso aqui são valores urinários, certo? Então eu vou pegar o sódio urinário com o potássio urinário com o cloruro urinário e aí vou calcular. Se essa conta aqui der... Ixi, ela não colocou aqui, né? Os valores normais. Se esse valor der a mais... Deixa eu confirmar aqui. Olha lá, ó.
Se o valor do urinário der negativo, a perda é intestinal. Se der positivo, é renal, certo? Então, vou colocar ali intestinal como negativo e positivo como renal, certo? Então, renal é positivo, se esse valor der positivo, e se esse valor der negativo, aqui é perda extra-renal. Mas perceba que aqui dentro, ela colocou tudo como num bolo aqui, tá vendo? As fístulas, né, que é o que acontece, isso aqui é fístula extra-renal, intestinal, certo? Apenas, diarreia também, né, extra-renal, apenas aqui renal com tubular aqui, ó, certo? Acidose tubular renal, também chamada de ATR aí, acidose túbulo renal, que é a principal causa aqui, quando dá positivo aqui, certo? Então, perceba que a gente calcula primeiro o sérico, tem que gravar essa fórmula para a prova, e tem que gravar essa fórmula aqui urinária para a prova também. Se der positivo aqui desse valor, sai um sinal positivo, é renal, mas se sair negativo é extra-renal. E aí foi assim que ela colocou. Vai ter uma questão lá na frente que vai falar aqui também, eu trouxe umas questões aqui. E já com a alcalose, eu vou pular aqui, metabólica, né? Alcalose metabólica. Não tem conta, nas outras aqui, ó, não tem conta, ó, não tem conta. Apenas a conta que a gente vai fazer é de compensação, certo? Apenas a conta compensatória. Perceba que aqui a gente tem aqui uma alcalose metabólica, que é o oposto do que a gente estava falando, e eu trouxe de novo outro slide da outra professora, que, como eu falei, a alcalose metabólica, ela pode ser, se eu estou falando de alcalose, ou excesso de base ou perda de ácido. O que é que cursa com? Aqui, ó, ganho excessiva de base. O que é que dá esse excesso de base? Ingesta de administração de bicarbonato de sódio, administração de solução de acetato, lactato e citrato, tudo isso daqui se converte em bicarbonato. Então, por exemplo, isso aqui mesmo, a administração de transfusão sanguínea, ou seja, sangue transfundido tem muito bicarbonato, que tem muito citrato. O citrato, a gente viu lá que ele é um anticoagulante, não foi na aula dela mesmo, então aquelas transfusões sanguíneas, aquelas bolsas de sangue que ficam lá no congelador, elas têm muito citrato. E esse citrato é convertido em bicarbonato. Então, acetato, lactato, aqui é direto, né? Solução parental, certo? Não lactato gerado no processo lá de cima. É soluções parentais. E aqui também é via administração parental, porque é sangue. Então, isso aqui é tudo convertido em bicarbonato, certo? Ou seja, eu fico com ganho muito bicarbonato, certo? Ou vai ser perda de ácidos. E onde é que eu perco ácido? O vômito, eu perco o quê? Cloro, né? Cl, cloruro. O vômito é ácido clorídrico. Então, excesso de vômito, aspiração gástrica, síndrome da comilona, do pulgar, aquela pessoa que come muito e bota o dedo na garganta para vomitar, né? Só para matar a saciedade de comer. Então, deficiência de potássio, diurético, né? Hiperaldosteronismo. Tudo isso daí cursa aí também com basicamente perda de ácidos, e isso vai me gerar uma alcalose, certo? Então, alcalose metabólica por perda aí de base ou ganho, ou por perda de ácido ou ganho excessivo dessa base. Já o processo respiratório, onde eu tenho uma acidose respiratória, ou seja, é onde eu acumulo muito CO2 na corrente sanguínea, onde o CO2 é ácido. Em que situações eu acumulo muito CO2 na corrente sanguínea? Eu vou puxar logo aqui, onde eu tenho uma obstrução, né? Está obstruída ali a via e o CO2 não elimina. Asma não elimina, efizema não elimina, bronquite não elimina, né? Infecções não elimina, fármacos não elimina. Esse ECV, que enfermidade cardiovascular, também pode acontecer, mas ela não especificou qual é, né? Ou eu tenho aí um problema aí de miastênia grave que afeta o pulmão, e esse pulmão aí, miastênia, a gente viu lá que ataca a musculatura, né? Não contrai. Então, eu não tenho uma boa respiração a nível do diafragma, então não libero CO2. Pessoas com obesidade, né? Ou seja, tudo relacionado a quê? Basicamente isso aqui, ó, hipoventilação. Então, não elimina, e isso, o acúmulo de CO2 vai gerar uma acidose respiratória. O oposto, a hiperventilação, aí sim vai cursar com a alcalose respiratória. Então, perceba que a alcalose respiratória está relacionada aí a uma hiperventilação. E quem é que hiperventila? Pessoas com ansiedade, ele colocou aqui pessoas com febre, pessoas com meningite, pessoas em situações de altitude, pneumonia, anemia intensiva. Ele diz também como fármacos como salicilatos e
progesterona aí também. Enfim, mas eu gravei e printei de verde porque é mais fácil lembrar o que é que cursa com uma hiperventilação. É anemia, meningite, altitude, pneumonia e anemia intensa, certo? Ele colocou, a única coisa que ele colocou aqui de diferente foi pneumonia, né? Que a gente chama de pneumonia. A pneumonia está em alcalose, mas as outras infecções aqui, como infecções, ela colocou aqui, mas asma, bronquite, enfisema, obstrução, aí tá em pouca saída de CO2, cursando com acidose respiratória. Então lembra aí que apenas a acidose respiratória é que vai cursar com annual gap normal ou aumentado. E quando dá aumentado, a gente sabe que é por essas causas aqui. E quando ele dá normal, aí eu vou ter que fazer o urinário para descobrir se ele é positivo renal ou negativo extra-renal. Aí eu trouxe aqui as fórmulas de compensação. Esse vídeo vai ficar um pouco grande aqui, mas agora eu trouxe a atividade que a gente fez em sala de aula para fazer aqui, porque eu acho que vai ficar bem legal, até para eu poder também memorizar aqui. Então a gente tem os cálculos de compensação, porque todo o processo desse aqui, ó, por exemplo, uma acidose metabólica, quem vai compensar? Se a gente está falando de metabólica, não é do pulmão, quem vai compensar é o pulmão. Se uma acidose é muito ácido, o que é que o pulmão vai ter que fazer para eliminar esse ácido? Ele vai ter que eliminar o CO2, ou seja, o pulmão aí vai acabar compensando, baixando esse CO2, ou seja, como é que eu baixo o CO2 aqui? Hiperventilando para poder compensar. A mesma coisa acontece numa alcalose metabólica. Se estou em alcalose, o meu bicarbonato, se eu estou em alcalose, o meu bicarbonato está elevado, certo? Então tem muita base aí na minha corrente sanguínea. Quem vai compensar aí vai ser o meu pulmão, pegando o CO2 e fazendo o quê? O CO2 ele é ácido, então eu vou ter que segurar um pouco, reter um pouco esse CO2 para que eu acidifique esse sangue para poder compensar o excesso de base que ele tem. A mesma coisa acontece com os respiratórios, só que quem vai compensar aqui é o rim, certo? Então, se eu tenho uma acidose respiratória, quem vai compensar é o rim. Se eu tenho uma alcalose respiratória, quem vai compensar também é o rim. Na acidose respiratória, eu tenho muito CO2, muito ácido. Então, o que é que o rim vai fazer para controlar esse excesso de ácido? O rim vai segurar a base, que é o bicarbonato, KCO3. E se eu estou em uma alcalose respiratória, onde eu estou eliminando muito CO2, muito ácido, o que é que meu rim vai ter que fazer para compensar essa alcalose? Reter, né? Segurar mais aí o H+, basicamente, que é o que o rim atua aí, para poder compensar, certo? Então ela vem com a primeira questão aqui. Então perceba que para cada compensação é uma fórmula diferente. Ou seja, se eu estou em uma acidose metabólica, eu tenho uma forma diferente. Se eu estou em uma alcalose metabólica, eu tenho uma forma diferente. Se eu estou em acidose respiratória, eu tenho uma fórmula diferente. E ainda tenho que saber se é crônica e se é aguda, né? Porque aí tem um cálculozinho que é diferente. Se eu estou aqui em alcalose respiratória, também é a mesma coisa, eu tenho que descobrir se ela é aguda ou se ela é crônica, certo? Então, tá tudo aí, tem uma fórmula, então cuidado aí para você pegar. Eu vou usar essa aqui, ó, que é o que a gente vai usar aqui, PCO2, né? Vou usar essa daqui também, que ela usa lá, de 0 em acidose, alcalose metabólica. Alcalose metabólica eu acabei usando qual, meu Deus? Eu nem coloquei aqui, nem tem um exemplo de alcalose metabólica, mas é com 0,75. E a gente vai usar essas outras aí também, certo? Então vamos ver aí como é que tá o processo aqui. Ela me deu o primeiro paciente aqui, dizendo assim, um paciente de 30 anos chega numa sala de emergência com dificuldade de respirar. Se suspeita em um ataque de asma. Os resultados da gasometria são, então vamos lá ver o que eu sei. 7,35, tá normal, certo? Valor normal. O oxímetro aqui deu 80, né? Mas não interessa a princípio aqui o oxímetro, mas o PCO2 aí dele deu 40, então também tá normal, que é entre 40 e 45, né? 35 e 45. E o bicarbonato é entre 22 e 26, então tá normal também. Saturação também tá normal. Então perceba que o paciente aqui, qual é o diagnóstico? Diagnóstico normal. Não tá nem alcalose nem acidose, certo? As outras coisas não precisa avaliar, mas é o que a gente tem que basicamente olhar: o pH, CO2 e esse aqui, certo?
Próximo, aí diz lá, um paciente é levado ao hospital depois de ingerir acidentalmente demasiado antiácido. Os resultados da gasometria são pH está elevado, então aqui já está em alcalose. Agora a gente vai identificar, porque a primeira coisa que a gente identifica é o pH. A gente vai identificar. Se ele está em alcalose com pH elevado, o que está acontecendo? Eu tenho aqui um CO2 que está baixo, certo? E eu tenho aqui um bicarbonato que está normal praticamente. Ou seja, esse cara está em alcalose respiratória. Certo? Ou seja, o que é que está acontecendo aqui? Esse cara, essa pessoa aqui, esse paciente, está jogando muito CO2 para fora. Né? Por qual motivo? Porque ele acabou usando muito aí, demasiado antiácido aqui, né? Ele botou aqui demasiados antiácidos. Fica até, enfim, né? Ingerir acidentalmente demasiados antiácidos. Ah, entendi. Só que não afetou o bicarbonato, deveria ser o oposto aqui, né? Que tinha que ficar muito alcalino, enfim, mas vamos lá. Aí, o que é que a gente tem que fazer aqui de inicialmente? Identificar aqui a fórmula. Se é alcalose respiratória, vai ser a fórmula de alcalose respiratória. Tem a fórmula dela específica aqui, ó, alcalose respiratória. Então a gente vai calcular aqui para ver se esse carinha está compensando aqui direitinho. Porque o diagnóstico a gente já chegou. É uma alcalose respiratória, precisa definir se é aguda. Basicamente sim, né? Chegou agora, então é agudo. Ele usou agora aí. Então vamos lá. Se eu estou em alcalose respiratória aguda, acontece aqui, ó. Bicarbonato. Quem vai compensar numa respiratória, óbvio que é o bicarbonato. Se eu estou em alcalose, esse bicarbonato, ele vai ter que diminuir, né? Ele não pode aumentar, óbvio. Se ele já está alcalino, então ele vai ter que diminuir 2 mEq para cada 10 mmg de PaCO2 que foi afetado. Então, quanto foi afetado aqui desse paciente? Ó, ele diz aqui, o PCO2 do paciente está em 30. Então, basicamente, ele caiu 10. Ele diminuiu 10 desse paciente. Então, a professora quer que a gente faça assim a fórmula. Se é 2 mEq para cada 10, quanto que o paciente diminuiu? Quanto que o paciente... O valor de X aqui, né? Que quer saber. Quanto que o paciente diminuiu em 10? Que foi o que acabou de fazer a conta ali. Então, esse multiplica com esse multiplica com esse. Se quiser fazer a conta, vai ser assim. Vai ser 10x é igual a 2 vezes 10 dá 20. Logo, x é igual a 20 sobre 10. Logo, x é igual a 2. Então, 2 aí, foi o que ele acabou. É o que ele tem que compensar. Quem tem que compensar isso aqui? Esse 2. 2 é o bicarbonato. A gente está falando de bicarbonato, ou seja, HCO3 tem que fazer o que com HCO3 para compensar? Se a gente está falando de alcalinidade, o cara está em alcalose, ele tem que jogar fora, tem que diminuir 2. Será que ele diminuiu 2? Não. Ele está normal. Ou seja, essa alcalose aí é aguda e não compensatória. Não mexeu em nada, tá no valor normal. Entendo assim. Segundo a professora, no caso do bicarbonato, o valor tem que bater certinho. Ou seja, então essa alcalose respiratória aguda é não compensatória, não compensada, certo? Pode ser não compensada também, certo? Então não está compensando, por quê? Porque deveria ter afetado, né? A gente sabe que o bicarbonato é entre 22 e 26 e a média é 24, né? Ou seja, onde é que ele está aqui? Ele continua no mesmo lugar, tá em 24, não afetou em nada, não diminuiu e nem mexeu, beleza? Então foi por isso que aconteceu. A fórmula diz aqui, ó, agudo, o bicarbonato tem que diminuir 2. E ele não fez isso, certo? A próxima questão é a terceira. Diz que um paciente com enfermidade crônica em diálise chega ao hospital com debilidade. E aí ele diz assim, paciente com enfermidade renal crônica, né? Já disse que é crônica aqui, né? Ele chega em diálise no hospital com debilidade. Os resultados da gasometria são pH
já chegou baixo, ou seja, ele está em acidose. A primeira coisa que eu tenho que analisar, a acidose, certo? A acidose. Agora eu vou ver em que valor, o que é que está acontecendo com essa acidose. Se é metabólica ou se é respiratória. Então, o que está maior aqui, ó? Quem afetou basicamente foi aqui, ó. Foi a base. Ou seja, essa base diminuiu tanto que o sangue ficou ácido. Então, é acidose metabólica, certo? Então, qual é a fórmula de acidose metabólica? A acidose metabólica é justamente essa aqui, ó. Certo? E ele diz aqui, é 1,5 vezes o bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Então, vamos lá. Vamos botar aqui. Como é a fórmula? Vai ser 1,5, 1,5 vezes o bicarbonato mais 8, né? Isso aqui é assim, mais ou menos 2. Então, vai ser quem? 1,5 vezes, quem tá ali, o bicarbonato, 17, certo? 17 mais 8. Quanto é 1,5 mais 17 mais 8? Vai dar 33,5. Então, este valor aqui de 33,5 mais ou menos 8 vai ter um range de quanto aí? Ou mais ou menos 2, perdão. Mais ou menos 2. Vai ser entre 31,5 até mais 2, 35,5, não é isso? Então tem que estar aqui dentro. Certo? Mais ou menos 2. Vamos ver onde é que está o meu CO2. CO2 aqui, ó. Está em 40. Ou seja, o CO2 está cá na frente. Era para ele estar compensando. Então, não está compensando. Ele não está ali dentro daquele range. Então vai ser uma acidose metabólica. Nesse caso, acho que não precisa dizer que é crônico, porque crônico e agudo é só em caso de respiratório. Então vai ser uma acidose metabólica não compensada. Ele nem se mexeu, ó. O CO2 nem saiu do lugar. Então toda vez que eu falo de uma acidose metabólica, vai ser o CO2 que vai compensar. Toda vez que eu falo de uma respiratória, quem vai compensar a parte metabólica é a renal, certo? Questão 4 aí. É 4 isso, questão 4. Ele diz lá, um paciente de 45 anos é levado à sala de emergência com dificuldade para respirar, confusão, cianose, lábio, e o paciente tem antecedente de enfermidade pulmonar, DP ou C. Então já é o caso crônico aqui, né? Já dá um caso crônico. Né? Devido ao tabagismo, se foi realizada a gasometria, vamos ver o estudo. Primeira coisa, olhar o pH. O pH tá caído, tá ácido. Certo? O pH tá ácido por conta de quem? O nome já tá falando lá, né? DP ou C, mas vamos ver aqui quem tá alterado. Bicarbonato tá quase normal aqui, ó, entre 22 e 26. Então é o CO2 que subiu, ou seja, muito ácido. Então ácido, acidose, né? Dose respiratória. Como a gente falou, né? Quando é respiratório, tem que, ou alcalose ou acidose, tem que definir se é crônico. Óbvio que é crônico. Então a conta vai ser diferente. Vamos ver qual é lá a acidose respiratória crônica na tabela. Acidose respiratória crônica cursa com essa daqui, ó. Ou seja, para cada... Eu vou falar de bicarbonato, de aumentar ali, ó. Tem que aumentar, né? 4 bicarbonato para cada 10 de CO2. Aumentar. A gente tá falando de acidose, a outra é alcalose. Então vamos lá. Qual seria a conta aqui? Aquele mesma regra de 3 lá. Se eu tenho 4, certo? 4 mEq para cada 10. Quantos eu tenho? Se aumentou, vamos ver quanto aumentou. 60 para 40 é 20. Então aumentou 20. Certo? Opa, botei 25 ali. Aumentou 20. Porque 40 é o nível normal de CO2, né? Subiu, olha lá, ó, subiu para 60. Então aumentou 20, né? Então quanto é que vai dar essa conta? Mesma continha lá. 10x é igual a 40 vezes 20, 4 vezes 2, 8. 80, pego o 10 aqui. 80 dividido por 10. Logo, x vai ser 8, certo? X é igual a 8. Então, o que é que vai ter que acontecer? Volta para a fórmula lá, ó. O que é que vai acontecer? Ó? Aumenta
Se eu estou em acidose respiratória, eu tenho que aumentar minha base. Eu tinha que aumentar a base. Então ele diz lá, ó, tinha que aumentar quanto? 8. Vamos ver? Isso aqui, quanto é o valor normal de bicarbonato? É 24. Mais o 8, que é o que tem que aumentar, ó. Isso aqui vai dar 32. Quanto é que tem que estar meu bicarbonato aqui? 32. Vamos ver lá? Olha quanto tá ali, ó. 25. Certo? 25. Então tá errado. Então essa é não compensatória. Não compensatória, certo? Compensatória. Certo? Ainda diz assim, ó, que menciona o diagnóstico. Como se interpreta, mas mencione também o diagnóstico e o possível tratamento. O possível tratamento a gente coloca lá como oxigênio, né, suplementar e broncodilatadores, certo? A pessoa está em quadro de EPOC aí. Já outra questão, tem mais uma questão aqui, o vídeo vai ficar grande, mas eu vou fazer todas aqui. Para ficar, quem quiser só assiste até onde de fato já pegou aí o macete. Mesma coisa, paciente de 55 anos com antecedente de diabetes. Vamos falar diabetes já é ganho de ácido, não precisa nem coisar, enfim. Não vai ser respiratória, óbvio, né? Vai ser sempre metabólica. Então, de lá com confusão, ou mal controlada, chega até o hospital, etc. Eu não preciso ler isso aqui para saber se é crônico ou agudo, porque não é respiratório, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui. O pH está diminuído, né? Então, eu tenho uma acidose. E vamos ver onde é que está afetando aqui. Opa, CO2 aqui está alterado, mas a bicarbonato ainda está mais ainda, né? Mais ainda. Pelo quadro de diabetes, com certeza metabólico, certo? Metabólico, certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Vamos ver se é compensatório ou se não é compensatório. Qual é a fórmula de acidose metabólica? Tem que gravar a fórmula, essa aqui em cima. 1,5 mais bicarbonato, mais 8 foi a mesma que a gente fez. 1,5 mais bicarbonato mais 8 mais ou menos 2. Então, vai ser lá. 1,5 mais, vezes, quanto é o valor de bicarbonato? Vezes 10, já vou botar ali, né? Isso aqui mais 8, mais ou menos 2. Então, essa conta aqui vai dar 23, né? Mais ou menos 2. Deu 23. Então, quanto é meu range aí? Meu range vai estar entre 21 de bicarbonato, ele tem que estar entre 21, e mais 2 entre 25. Esse aqui é meu range. Vamos ver como é que está o bicarbonato? Está em 10. Então, é não compensatória, certo? Então, acidose metabólica não compensatória, certo? E ela quer que coloque I, pode ser, porque baixou tanto ali, ó, o bicarbonato, que ele entra também, a base, ou e ainda que se ela for que dá um ponto a mais, se botar isso, ou I, acidose, gente, perdão, tá? Não é bicarbonato 10 não, tá? Perdão aqui, ficou maluco. É aqui, ó, é o CO2, tá? Tá entre 28 e 26, ele tá aqui fora, tá muito a mais. Tá vendo? Ele não conseguiu acompanhar, certo? Tinha que estar ali. Porque se a gente está falando de metabólico, quem tem que compensar é o CO2, né? Óbvio. Tá? Só confundir. Então, além disso, ela diz que a pessoa também está em acidose respiratória. Respiratória. Aí ela quer que coloque concomitante, né? Concomitante. Certo? Por quê? Porque além do bicarbonato ter baixado tanto e tá dando uma acidose, o CO2 ele não conseguiu acompanhar, mas ele também está ali, aumentado. Então ela diz assim, esse CO2 também está em acidose respiratória concomitante, certo? Porque ele deveria acompanhar o bicarbonato, ele deveria baixar, então ele não baixou, certo? Aí aqui sim eu trouxe mais uma situação onde é um quadro completo que ela fez lá na sala, que esse é interessante porque tem annual gap. E ela diz assim, o paciente diabético, né? Ela veio com a história desse paciente diabético com pH de 6, CO2 de 36,2, né? E os valores aí para calcular sérico. Ela deu isso aqui, sérico, certo? Sérico. Então calcule se o annual gap é aumentado ou
ou elevada e deu o diagnóstico do paciente. Primeira coisa que o diagnóstico é que pH 6 é ácido, então está em acidose, né? O CO2 está 36,2, mas ela não me deu o valor de bicarbonato. Deixa eu ver se ela me deu aqui. Me deu o bicarbonato aqui que eu não coloquei aqui, ó. HCO3 igual a 3,5. Olha o bicarbonato como tá. Então, o CO2 tá um pouquinho baixo, mas o bicarbonato, né, tá mais baixo ainda. Então, essa pessoa está em acidose metabólica. Até porque diabético sempre vai ser acidose metabólica, né, teoricamente. Metabólica, certo? Tem como calcular se é compensadora ou não compensadora? Também tem. Mas o fato aqui é calcular o anion gap, que é o melhor. Então, o anion gap é sódio menos cloruro mais bicarbonato. Então, a fórmula primeira é a sérica. Vamos lá. Então, vai ser sódio, que é 137, certo? Menos Cl, que ela deu aqui Cl98, certo? Mais o bicarbonato, que é 3,5, certo? Então vai ficar 137 menos esse valor aqui vai dar 101,5. Logo, esse resultado aqui vai dar 35,5. Ou seja, 35,5 não está dentro desse range aqui entre 12 e 8. Certo? Está muito a mais. Ou seja, aqui é anion gap aumentado. Então, é uma acidose metabólica com Ag aumentado, certo? E quiser calcular se é compensatória ou não é compensatória, dá para fazer também. Como é que faz? A gente se está em acidose metabólica, lá na fórmula, acidose metabólica, aquele mesmo padrão de 1,5 aqui, ó, acidose metabólica, 1,5 mais bicarbonato, mais 8, mais ou menos 2. Então, vamos lá. Vou botar aqui de outra cor, para não atrapalhar. Então, vamos lá. Tem 1,5 vezes o bicarbonato, que é... O bicarbonato do paciente está aqui, ó, 3,5, 3,5, bem baixinho, né? Isso aqui mais 8, mais ou menos 2, certo? Então, essa conta aqui vai dar 13,25 mais ou menos 2. O range, então, vai ficar entre 11,25 e 15,25. Esse é meu range que tem que estar. Se eu estou falando de acidose metabólica, tem que estar aí o meu CO2. Vamos ver quanto está o CO2 aqui. Está em 36,2. Então, essa acidose aqui é não compensatória. Ainda pode colocar lá, né, pelo valor ali de 36,2 que tá... não, tá dentro do valor normal. Certo? Enfim, a princípio era só isso. Foi extenso o vídeo aí, mas deu pra pegar a visão aí do que ela quer mostrar. Valeu, tamo junto.